Fala rapaziada, nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouco uma dica sobre como interpretar o marca, como interpretar o clima de mercado. Então bora lá! Bom, a dica que eu dou aqui é porque para você conseguir interpretar bem o clima de mercado, interpretar bem a macro, você precisa saber para onde o dinheiro está fluindo no mundo naquele dia, dependendo do driver do dia. Para isso, então, eu aconselho vocês separarem os ativos em duas partes. Um que são ativos de risco e outro que são ativos de segurança. Bom, para conseguir interpretar um pouco o clima do mercado, o macro, você precisa entender como o dinheiro está fluindo no mundo e de acordo com o driver do dia. Para isso, eu aconselho vocês separarem os ativos em dois tipos diferentes. São ativos de proteção e ativos de risco. E de acordo com isso, de acordo com a forma que eles estão reagindo, você consegue entender qual é um pouco o clima do dia. Se eles estão buscando proteção, são dias de fuga de risco, enfim. Para isso, então, você precisa separar os ativos e entender o primeiro. Por que aquele ativo é de proteção ou por que aquele ativo é de risco? Por exemplo, títulos públicos do governo dos Estados Unidos, eles são um ativo de ótima proteção porque eles não têm risco embutido. Então, toda vez que você vê o ativo de títulos americanos subindo, muito provavelmente pode ser um dia de proteção. Mas você também precisa entender que cada ativo tem suas próprias características. Por exemplo, entrando na mesma linha dos títulos públicos, você vai ver DI aqui no Brasil, que além dele precificar risco país, ou seja, se ele está subindo é porque o pessoal está tomando proteção, ele também precifica mudança de Selic. Então, dependendo do que pode acontecer em relação a essa característica específica desse ativo, ele pode acabar tendo uma movimentação diferente. Por isso, então, além de você entender cada ativo, se eles são de proteção ou de risco, você precisa entender o que impacta especificamente cada ativo. Como, por exemplo, algumas commodities como petróleo e cobre, que muitas vezes elas sobem por uma melhora econômica, ou seja, quando elas estão subindo, normalmente é um dia de busca por risco, mas tem algumas coisas específicas nela, como por exemplo o petróleo tem a OPEP. Então, se sai alguma coisa em relação à demanda, oferta de petróleo, ou mesmo sobre a OPEP, pode impactar diretamente o petróleo, então você não vai conseguir ter essa sensibilidade de se o dia é de risco ou de proteção. Por isso você precisa ter uma série de ativos que você conheça e entenda o porquê eles se movem, para você olhando eles, você conseguir interpretar. Bom, hoje é um dia de proteção, hoje é um dia de risco, de acordo com isso, por que é um risco, por que é proteção e como vai impactar cada ativo em suas peculiaridades, em suas características próprias. Bom, a última coisa que eu preciso comentar aqui é sobre adaptabilidade. O mercado ele é dinâmico, ele muda constantemente e você então precisa entender as características e como as coisas funcionam para você entender e conseguir se adaptar junto com ele. Por exemplo, o ouro era um ativo muito utilizado antigamente para proteção. Então muitas vezes era um ativo que eu usava para ter a sensibilidade se o dia era de busca de proteção ou de risco. Se estivessem tomando ouro, provavelmente era um dia de proteção. Claro que aí você ia linkando e olhando os outros ativos para ter uma certeza maior. Mas, após a crise, depois do corona, o ouro parou de deixar um pouco, parou de ter um pouco de movimento correlacionado com os ativos de risco e hoje em dia não é um ativo que eu utilizo. Então você tem que tomar esse cuidado e tem que conseguindo, com o tempo, ter essa adaptabilidade, ter ainda a sensação. E por isso que eu bato tanto na tecla que você precisa realmente entender então o mercado, realmente entender como os ativos funcionam. Várias vezes, inclusive, nos acompanhamentos que eu faço com o pessoal de manhã, eu comento sobre algumas operações que eu faço e eu comento justamente essas coisas que às vezes mudam de um dia para o outro, de uma semana para outra. Então é muito importante você ficar atento para isso. Bom, uma coisa interessante também de comentar é sobre moedas, tá? O dólar e as moedas no geral, elas têm uma movimentação muito interessante, também é muito boa de você ter a sensibilidade, mas isso eu vou deixar para o próximo vídeo, que vai sair logo depois desse, então fique atento aí. Bom, qualquer dúvida que tenha ficado, se você concordou, discordou de algo, é só mandar um comentário aí, eu tenho meus contatos aí embaixo para ter um contato mais direto. Também qualquer coisa entra aí no meu Instagram, que lá eu posto conteúdo com muita mais frequência e você consegue ter um contato melhor comigo. Tamo junto, fui!